Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos estejam muito bem. Gratidão pela presença de vocês que me prestigiam. Gratidão para as pessoas aí que é a primeira vez está assistindo um vídeo meu. Te convido para que você que é a primeira vez está assistindo um vídeo meu, que dê uma olhadinha aqui nos outros conteúdos, além deste conteúdo aqui. E se encontrar sintonia comigo, eu vou adorar se tu quiser te inscrever no canal. Não esquece de ativar o sininho das notificações, configurando em todas para que tu receba o aviso do YouTube de todo o meu movimento aqui dentro da plataforma, tá bom? Quero dizer também para vocês, para quem ainda não me segue no Instagram, é o mesmo nome aqui do canal Sol Místico Oráculos e eu vou adorar interagir com vocês por lá também. E também quero dizer, pessoal, que eu deixo na descrição do vídeo o meu contato de WhatsApp para quem quer informações a respeito do meu atendimento personalizado. E eu quero dizer que eu estava com a promoção até o final de outubro, mas eu vou prorrogar ela para toda essa semana que vai entrar a partir de amanhã, tá? Já para o mês de novembro, tá bem? Então até o final dessa semana que vai entrar, eu vou manter esse valor promocional. Eu quero dizer para vocês, pessoal, que o nosso tema hoje aqui é a respeito do Halloween. Então, é uma mensagem aqui, é uma leitura intuitiva, eu não sei exatamente o que nós vamos encontrar aqui, mas o cunho é celebrar o Halloween, o Dia das Bruxas, e a bruxa que existe dentro de cada um de nós, num sentido positivo, porque todos nós temos uma magia, nós temos um poder pessoal, nós temos um poder de manifestação, então é celebrando esse poder, principalmente as mulheres, não que homens também não tenham, mas as mulheres, a capacidade intuitiva da percepção, nós somos muito telepáticas, então, claro que, obviamente, que tem homens também que têm esses dons, é óbvio, mas isso é muito difundido entre as mulheres, né? Então, eu diria que todas nós mulheres, nós temos um lado bruxa, né? Um lado nosso que faz com que a gente consiga, se conectando ao nosso poder pessoal, ao nosso poder natural, a gente conseguir conquistar as coisas, harmonizar a nossa vida, enfim, a gente tem vários dons e vários feitos do poder feminino. Bom, então, pessoal, era isso que eu queria dizer para vocês e eu trouxe aqui, então, esse tema do Halloween e agora nós vamos ver aqui qual é a situação aí que vocês vão escolher, tá? Eu trouxe aqui as cartas do Arcano Maior de um outro tarô de bruxa, aí eu selecionei só os arcanos maiores. E vamos ver qual vai ser a situação de número 1. Vai ser aqui o enforcado. A carta de número 12. Aqui a carta... Deixa eu me lembrar bem... da força, porque aqui ele tem alguns tarôs, dependendo do tarô, o 11 e o 8 invertem, né? E aqui, no caso, é a força aqui nesse. E aqui a carta da sacerdotisa, tá? Aí vocês escolham aí qual dessas três situações vocês desejam, tá bom? Deixa eu colocar pra cá, que nós não vamos precisar mais. Nós vamos fazer aqui uma breve conexão e vamos partir imediatamente depois já para nossa tiragem, tá? Como sempre eu faço. Então, nesse momento, nós vamos solicitar que todos os amparadores de luz que nos tutelam, que cuidam de nós, que zelam por nós, também vamos conectar com as bruxas que trabalham pela nossa proteção, pelo nosso empoderamento, que estejam conosco. E pedimos que elas nos estejam protegendo de todo e qualquer tipo de energia negativa, que elas possam transmutar essas energias negativas, para que nenhuma energia má qualificada possa nos afetar de alguma maneira durante este vídeo, durante este momento que a gente se encontra aqui. E que as bruxas estejam sobre a nossa defesa, nos amparando, nos acolhendo, nos protegendo, varrendo com as suas vassouras todas as energias negativas, todas as influências que não são amorosas, que são contrárias ao amor. E vamos pedir também nesse momento que elas estejam nos abençoando, que elas possam trazer para cada um de nós, individualmente, tudo aquilo que a gente precisa nesse momento. As poções mágicas que nós precisamos, as poções que podem nos fortalecer, todo e qualquer nutriente
que vá nos trazer mais abertura, mais capacidade de vivermos plenos e plenas, felizes, indo de encontro aos nossos sonhos, aos nossos desejos, e que essas queridas bruxas, elas estejam nos auxiliando nesse processo, que elas estejam trazendo para nós a nossa capacidade de alcançar todos os nossos objetivos, e que a gente possa sentir esse poder que elas têm, essa magia que elas sabem utilizar, que a gente tenha dentro de nós como uma alquimia divina, para que a gente possa transformar aquilo que não nos serve mais, e que a gente possa conquistar as nossas realizações, que a gente possa fazer com que todos esses sonhos eles possam se transformar em realidade. Então nós agradecemos a essas bruxas queridas que se apresentaram aqui nesse momento para nós, e também a todos os seres de luz que têm nos cuidado e nos amparado. Gratidão. Então espero que vocês tenham gostado dessa oração, que tenha fortalecido vocês de alguma maneira. E eu vou separar aqui então o tarô. Esse aqui é o tarô das bruxas verdes, vou separar ele aqui. Esse aqui é o tarô do Todo Dia Bruxa, para quem escolheu a situação de número 2. Até esqueci de dizer, deixa eu colocar aqui de novo, já era para ter dito primeiro, olha. Para quem escolheu a situação de número 1 aqui, do enforcado, é o tarô das bruxas. Para quem escolheu aqui a carta da força, é o tarô esse aqui, peraí, o Todo Dia Bruxa, se não me engano, E este aqui, o tarô das bruxas verdes com a sacerdotisa, tá bom? Então eu vou separar aqui. Inclusive até eu vou deixar em cima do tarô, que fica mais fácil, né, para mim não me perder depois. Já vamos colocar esse aqui em cima, que é a força aqui com o tarô do Todo Dia Bruxa. E aqui é esse tarô que tá representando aqui o enforcado, tá? Então vamos ver aí qual a mensagem para vocês aqui que escolheram o enforcado. Que é esse morceguinho aqui. Que tá recebendo o encantamento ali das bruxas, né? Na verdade é que eles estão fazendo cosquinha no morcego. Elas estão brincando com o morcego. É só mesmo para escolher, eu não vou considerar essa carta, acredito eu, né? Pode ser que em algum momento eu considere, isso eu tô dizendo agora. Então eu peço licença, teu superior, traz a tua energia para cá, para que a gente possa ver qual é a mensagem que tem das bruxas para vocês aqui. Olha, uma carta de 9 de copas, uma carta de pajem de copas, a carta do 7 de espadas, a carta do as de copas, carta do 10 de espadas, carta do 7 de ouros, carta da força, e a carta da sacerdotisa, sacerdotisa, isso mesmo, a sacerdotisa. Olha só qual a mensagem que tem aqui para quem escolheu essa situação aqui. O que eu percebo, gente, que bem provavelmente vocês viveram algum tipo de decepção, alguma situação se apresentou, e acredito que para a maioria aqui está falando de vida amorosa, tá? Não sei se nas outras situações vai ser vida amorosa também, mas eu senti muito aqui que fala da vida amorosa de vocês. Então é como vocês podem ter vivido algum tipo de experiência que não foi tão bacana, né? Algum tipo de decepção a respeito de vida amorosa, mas eu não vejo essa experiência que vocês viveram como algo que esteja impedindo vocês de vocês poderem obter alegria e fluidez na vida amorosa, tá? Claro que para algumas pessoas aqui pode isso significar esse 7 de espadas, de que vocês possam ter tido um conflito com alguém e que de repente vocês não vão mais, digamos, dar uma nova chance, porque teve uma finalização aqui, foi o que eu percebi. Olha, tem um 10 de espadas aqui.
Não quer dizer que para alguns de vocês isso não signifique que seja impossível superar aí qualquer tipo de dificuldade que vocês possam ter vivido com essa pessoa, tá? Eu até vou comentar aqui a carta do enforcado aqui, porque eu sinto o seguinte. O que eu sinto aqui para dizer para vocês, pessoal? Pode ser um momento em que as coisas entre vocês estão estagnadas, que as coisas não estão acontecendo, não estão fluindo, por enquanto tá as coisas paradas aí a respeito de você, essa pessoa, até por conta de algum problema que houve, né? Algum dissabor, né? Houve um dissabor, bem provavelmente essa pessoa ela pode ter tido algum tipo de conduta, sendo um pouco radical aí no seu comportamento ou no seu posicionamento, e o que bem provavelmente gerou aí uma finalização ou de repente vocês estão dando um tempo, né? Se afastaram um pouco. Pode até efetivamente essa finalização ela não tenha sido realmente celebrada já e já determinado que acabou, né? Mas pode ter trazido uma distância. E o que eu vejo que traz até uma certa dor, um certo pesar aí para essa pessoa, e obviamente que eu acredito para vocês também. Mas o que ele está dizendo é que mesmo que vocês tenham tido esses dissabores, essas dificuldades, se em algum momento vocês não comungaram da mesma opinião e vocês aqui, meus consulentes, se machucaram um pouquinho a respeito dessa pessoa, o que eu vejo aqui é que aí, mesmo que tudo isso tenha acontecido, e para alguns aqui vocês podem estar distantes, que aqui tem uma nova oportunidade para vocês, tá? Porque a carta do 9 de copas, que é a primeira carta que sai para vocês, é uma carta que fala das nossas realizações, e principalmente como ela é uma carta de copas, uma realização na vida amorosa. É uma carta que fala da possibilidade da prosperidade amorosa poder estar batendo aí novamente na porta de vocês. Para quem aqui, por exemplo, mas eu não quero mais saber dessa pessoa, né? Isso não tem perdão. Então, se vocês aqui pode representar para algumas pessoas que vocês querem estarem abertas para o novo, querem ter uma nova oportunidade, mesmo que tenham encerrado um ciclo com alguém, porque realmente às vezes o 10 de espadas pode estar falando de fim de ciclo, não nada tão definitivo como a morte, por exemplo, mas pode significar sim que vocês não desejam mais. Mas eu vejo aqui prosperidade na vida amorosa de vocês, independente se vocês gostariam de dar uma nova oportunidade para alguém ou que vocês querem dar uma oportunidade para vocês com o novo, né? E porque aqui, como saiu com a gente copas, por isso que eu digo que para algumas pessoas pode ser alguém novo realmente, mas também tá falando dos nossos sonhos, né? Do que a gente quer viver a respeito da vida amorosa, que a gente mesmo que, por exemplo, para quem ainda está vinculado a alguém, que mesmo que tenha havido algum tipo de conflito, dificuldade, pode ter até para alguns aqui, gente, até um mal entendido, algo que foi mal interpretado, eu senti aqui, tá? E eu vejo aqui vocês tendo essa possibilidade de renovação para essa relação amorosa ou para a situação amorosa de vocês. Essa última carta mostra aqui de que mesmo que possa ter tido algum conflito, eu acho que eu falo muito com pessoas que viveram algum conflito, mas fique à vontade aí para quem pode ser novo, vocês não têm ninguém, vão realmente interpretando para vocês da maneira que encaixe para vocês, mas eu senti aqui que existe um sentimento, mesmo que tenha tido conflitos, dificuldades, existe esse amor, né? Existe ainda um interesse, existe aí essa pessoa movimentando sentimentos em relação a vocês e bem provavelmente, claro, que vocês a respeito dela também. E o 7 de ouros, aqui embaixo, ele está falando de ainda acreditarem que é possível investirem nessa relação, que essa relação ela pode crescer, ela pode florescer, que vocês possam encontrar um novo caminho, mais maturidade para lidar com a relação. E a carta da sacerdotisa aqui também, ela fala muito da nossa intuição e da nossa sensibilidade e de entender, né, de que para que um relacionamento ele possa funcionar melhor e conseguir a gente conseguir as nossas conquistas de realização e de se sentir que está numa relação que possa valer a pena, ela tem muito a ver com esse processo da sensibilidade da sacerdotisa. A sacerdotisa, ela fala muito dos mistérios,
ela fala muito também da intuição e da gente saber conduzir e lidar com os nossos sentimentos. Outra coisa também que pede aqui é de que, eu não sei se seria vocês ou essa pessoa, mas é que é preciso expressar mais o sentimento. Às vezes a gente tem o sentimento pelo outro, mas às vezes a pessoa ela não demonstra, a pessoa ou ela não comunica esse sentimento, né? Ela guarda para si, ela deixa esse sentimento protegido, né? O que dá até uma sensação de mistério dessa pessoa, né? De ela ficar assim um pouco, a gente não poder compreender muito bem o sentimento da pessoa, né? Não fica tão claro. Se pode ser que vocês, por conta das experiências, estão mais nessa posição assim de guardar para si o sentimento, aí eu recomendaria, se é vocês, que seria interessante que vocês conseguissem libertar de qualquer tipo de fantasma, né, dessa situação, de qualquer coisa que deixou vocês desconfortável ou que trouxe dor, e expressem, porque é importante, né? Assim como a gente gosta que a pessoa expresse seu sentimento para nós, a gente também tem que fazer a mesma coisa pela pessoa, né? Isso tem que, sabe? Porque o amor, ele é um investimento, a gente colocar ali um carinho, a gente cultivar como se fosse uma plantinha, né? Então às vezes é muito importante a gente poder expressar isso, mas também pode ser que esteja falando isso da pessoa. Caso seja a respeito dessa pessoa, mas como sai a força ela fala de um momento em que a gente amadureceu, fala muito de quando a gente cresce e quando a gente aprende a lidar com os nossos medos, com os nossos dissabores, com as nossas emoções, às vezes que não são as melhores possíveis, porque todo ser humano, a gente, dependendo da experiência que a gente vive, a gente oscila, tá? Então eu vejo aqui uma pessoa, esse ser aí de vocês, mais amadurecido, tá? Uma pessoa com mais capacidade de expressar os seus sentimentos de uma forma equilibrada, nem aquele excesso, né? Aquela intensidade toda, mas também não nessa posição, às vezes, que a sacerdotisa se coloca, de não falar, de não comunicar o seu sentimento, de guardar para ela. É até muito ruim porque isso é muito sofrido, né, para a pessoa que não revela seus sentimentos ou não se sente confortável às vezes de se abrir ou até de falar das suas emoções, ela começa a acumular muito conteúdo e às vezes até a pessoa explode. Inclusive pode ter sido que por isso em algum momento essa relação de vocês possa ter tido uma pausa, porque para a maioria eu acho que foi não exatamente um rompimento ou algo declarado, mas uma pausa, tá? Então achei bem interessante aqui, porque a mensagem das bruxas para vocês é de que, ou alguém novo, se vocês quiserem, mas eu sinto que para a maioria aqui é uma possibilidade de reconciliação e de uma retomada de uma relação, que, claro, talvez tenha coisas aí para serem conversadas, esclarecidas, com esses 7 de espadas. Talvez essa pessoa ela possa ter tido algum tipo de comportamento há um tempo atrás que gerou uma dor para vocês, mas que talvez a interpretação de vocês ou o que contaram para vocês ou como vocês viram também pode ter sido assim, vocês não terem interpretado também, ou vocês não conhecer toda a história, por exemplo, né? Que alguma coisa aí ficou sem o conhecimento de vocês e talvez vocês tenham mais condições e capacidade de compreender melhor essa pessoa e talvez perceber até que de repente essa atitude que ela teve não foi tão grave assim. Mas claro, gente, a gente tá falando de uma tiragem coletiva, tá? Então é para quem mais adiante pode descobrir que aconteceu isso, mas não quer dizer que é para todos. Para alguns aqui foi sim algum acontecimento aí que gerou, né, bastante dificuldade e até talvez vocês, meus consulentes aqui, ficaram até um pouco com o pé atrás com essa pessoa aí frente a alguma ação, uma atitude que ela teve que pode ter sido um pouco dura, realmente, impensada, talvez, porque como tem a carta do pajem anterior, às vezes fala de uma atitude impulsiva da pessoa, não parou para pensar e acabou machucando você de alguma forma, tá? Vamos ver aqui o baralho cigano, o que ele vai dizer. Que aqui é o Pagão
Lenormand. Sai aqui a carta do homem, representando a outra pessoa, independente se é homem ou mulher. Aqui a carta dos lírios. E aqui a carta da foice. Olha, eu diria pra vocês, pessoal, olha que lindo. Eu acho tão linda porque parece até que é um ramalhete de lavanda, né? Coisa mais linda. A lavanda me remete muito ao Monte Shasta, me remete muito ao Mestre Saint Germain. Sabe que eu gosto muito do Mestre Saint Germain. Inclusive, eu acho que até que eu vou tirar uma cartinha do Mestre Saint Germain, mesmo que seja Dia das Bruxas, mas quem sabe eu tiro pra vocês aqui. Olha só o que é que eu senti, gente. Dessa pessoa, tá? Pra quem tem dúvidas aí. O que eu vejo é que essa aproximação, porque para muitos eu sinto que realmente é aproximação mesmo, é alguém, mas fique à vontade para colocar aí na tua situação e de repente assistir as outras situações. Eu não sei o que vai sair, como vai ser, mas de repente, quem sabe tu te identifica com outra situação, fica à vontade, tá? Se quiser assistir outra situação ou as três. O que eu vejo é que essa pessoa, ela amadureceu, tá? Ela aprendeu aí com essa experiência, porque eu sinto que a maioria, assim, essa pessoa, ela teve uma atitude equivocada. E o que a aproximação dela, que eu sinto que há a possibilidade de, não vou dizer que seja para todo mundo, mas eu acredito que muitos de vocês, essa pessoa possa se aproximar, ela vem carregando essa bandeira da paz, né? Ela vem buscando a paz, ela vem buscando também o perdão de vocês, tá? Foi o que eu percebi aqui. E ela acreditando também e desejando e esperando que seja ainda possível essa retomada, que ainda seja possível uma colheita entre vocês, essa pessoa, que ainda seja possível ela investir e querer de repente mostrar para vocês um outro lado dela, uma maturidade que ela pode ter desenvolvido, uma consciência aí a respeito da situação de vocês, tá bom? Então aqui tá muito lindo, então eu diria que se em algum momento a atitude dessa pessoa trouxe essa energia de densidade, de dificuldade, de estagnação, de dor, eu vejo essa pessoa com essa atitude, esse erro que ela pode ter cometido. O que eu sinto aqui é que isso trouxe, de alguma forma, amadureceu mais ela e fez também com que, depois que ela teve essa atitude, bem provavelmente deve ter tido um arrependimento, porque ela começou a dar muito mais valor para a situação em si do que vocês podem ter vivido, mais valor para vocês, frente a essas adversidades que pode ter acontecido entre vocês, tá bom? E aí eu acredito muito assim que ela quer e deseja poder plantar novas sementes aí para que vocês possam desenvolver essa relação de uma forma diferente, tá? De uma outra maneira, tá bom? Então, tá muito lindo aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem. E então era isso, tá, pessoal? Tava pensando se eu ia aprofundar um pouco mais, mas eu senti aqui da espiritualidade que essa é a mensagem para vocês. Então, um feliz Dia das Bruxas, um feliz Halloween, tudo de bom para vocês e que essa força da magia, a força da magia da natureza esteja aí atuando com vocês e que muitas coisas bacanas aí aconteçam, não só nesse dia, mas na semana que vai se iniciar, tá bom? Então, um beijo carinhoso. E a gente vai então para a próxima situação. Para quem escolheu aqui a carta que é a da força, aqui que eu senti. Porque às vezes tem alguns tarôs que mudam assim os arcanos, às vezes, né? E aqui eu senti que é a força, tá? Ali a pessoa aprendendo a lidar, né, com o seu lado intenso, com o seu lado sombra, com a sua impulsividade. Vamos ver o que nós vamos perceber aqui no tarô do Todo Dia Bruxa. Então eu peço licença até o superior e vamos ver qual a mensagem que sai aqui pra ti, tá? Na primeira situação falou muito de amor, vamos ver se aqui pra vocês também vai estar falando de amor. Vamos pegar essa aqui. Olha, caiu duas.
5 de ouros, carta da lua, enforcado, nossa, gente. E a carta do 7 de espadas aqui também. Nossa, aqui eu percebo assim vocês numa energia bem... Vocês estão sofrendo aí com alguma coisa, estão decepcionadas, se sentindo feridas, se sentindo traídas. Nossa, gente, tá puxado aqui. Existe uma certa energia ali de estagnação, né, de uma certa prisão. Eu sinto aqui muito um condicionamento, gente. Vamos ver aqui o que vai sair. Olha, aqui, gente, acho que é uma mensagem para vocês que escolheram essa situação aqui, tá, pessoal? Uma mensagenzinha da espiritualidade para vocês, viu? Carta da morte. E a carta aqui do 8 de espadas. Olha, gente, aquilo que eu falo, gente, vocês veem que eu me embaralho e as cartas, elas trabalham conforme a sincronicidade. Então, eu vou dizer o que eu sinto para vocês que escolheram essa situação aqui. Bom, para começar, pelo que eu vejo aqui, vou começar pela carta da escolha da situação. Gente, aqui vocês não devem esquecer que vocês possuem uma força interior muito grande e que vocês estão vivendo um momento de conflito. Até a gente percebe aqui porque esse cão e esse gato tá atacando aquela bruxa ali. Então é como se situações difíceis, né, experiências difíceis aconteceram na vida de vocês, que tá deixando vocês bastante reativos no sentido de se proteger, e que é importante nesse momento vocês trazerem para a vida de vocês um equilíbrio, tá? A carta da força, ela normalmente ela tá representada com a gente conseguindo lidar com os nossos instintos, com as nossas emoções, às vezes que são mais densas, assim, quando alguém age conosco de uma forma que nos doeu, que nos machucou, aquilo nos fere e aquilo gera uma série de sentimentos como raiva, enfim, ressentimentos e vários outros sentimentos que não é nem o objetivo aqui de estar falando de quais são os sentimentos, mas que fala da nossa raiva. Pode ver que ela tá aqui reativa, né, com os bichinhos se defendendo e querendo atacar também. Então aqui tem uma energia assim de... Ai, abriu a gaveta aqui. Tem uma energia assim de densidade e de reatividade da parte de vocês. E eu percebo, gente, que vocês estão magoados com uma situação, né? Estão feridos, um sentimento de vazio, um sentimento de um frio interior, de um gelo interior, de uma coisa que incomoda muito, né? Estão se sentindo sós, talvez abandonados, uma situação aí que mexeu extremamente com o emocional de vocês, né? Que movimenta assim de uma forma profunda. Sabe aquelas dores profundas, aquelas dores que vão lá na alma, assim, eu sinto muito isso em vocês. E esse sentimento, essa experiência, seja lá o que vocês viveram, eu não sei se isso é a respeito de uma vida amorosa, pode até não ser vida amorosa para todo mundo, pode ser que seja qualquer tipo de experiência que trouxe essa sensação de perda, de falta, de desorientação, de a gente ir lá no fundo do poço às vezes, né? De se sentir totalmente desconectado, de se sentir preso, de não conseguir se soltar as correntes, né? Que nos prendem, que nos condicionam, que faz com que a gente não consiga enxergar as coisas com clareza, que façam a gente se sentir muito tristes. Para alguns aqui, eu vejo que vocês podem estar muito deprimidos, para alguns aqui com uma depressão bem profunda, né? E essa carta do 7 de espadas, ela pode significar um sentimento de vocês terem se sentido traídos, né? Que alguma injustiça muito grande aconteceu com vocês, é o que eu sinto aqui. E também às vezes pode estar falando
como tem muita energia emocional envolvida, aquele sentimento de perda, de falta, de frio, de desconforto, enfim, de tudo que eu já falei, às vezes também pode ser uma energia espiritual, né? No momento que a gente vibra nessas energias assim um pouco mais densas, né, de uma densidade emocional que é normal do ser humano, a gente acaba se conectando a gente acaba entrando em ressonância com energias que se identificam às vezes com aquele estado emocional que a gente está naquele momento. E aqui a recomendação da espiritualidade para vocês, aqui é um conselho da espiritualidade para vocês. Elas estão pedindo aqui para vocês retomarem a força que vocês têm, sabe? Para vocês aqui, ó, saiu o As de Espadas, é empunhar a espada, e tem duas vezes aqui a espada, no As de Espadas e no Pajem de Espadas, sabe? Tentem aos poucos ir cortando do campo energético de vocês, dos pensamentos de vocês, porque espada significa pensamento. Não se, sabe, pode ver que ela tá aqui, tem um monte de pássaro e o As de Espadas, a moça ali, ela tá com a espada em punho e tá saindo ali uns raios, né, nos pássaros. Espantar, sabe, não ficar alimentando com os pensamentos de vocês, com a nossa atenção focada na dor ou no problema, porque quanto mais eu alimento aquilo ali, mais aquilo vai me gerar dor, dificuldade, mais eu custo sair daquilo ali. E o Pajem de Espadas vem dizendo assim, o As de Espadas cortando essas telas mentais que a gente fica conectado com o problema, lembrando às vezes minuciosamente de tudo que a gente viveu, alimentando muito aquilo ali. Então aqui o conselho é ir cortando tudo isso, né? Decidir não se permitir se entregar para esses pensamentos ou para essas lembranças, entender que o que passou, já aconteceu, já foi, e que não adianta a gente ficar preso lá naquele passado, naquela dor, porque senão a gente não progride, as coisas não vão em frente, a gente se aprisiona, né? A gente fica preso ali na situação. Essa cartinha aqui, ela tá mostrando muito isso. Quando a gente não consegue se afastar de uma dor, de um problema, de uma situação que viveu, se a gente fica alimentando com os nossos pensamentos, a gente se aprisiona. A gente fica prisioneiro daquela dor ali. E claro que não tirando aqui e não dizendo que a experiência não tenha sido difícil, que não tenha trazido uma grande dor para vocês. Mas o que vocês não devem é ficar alimentando isso com os pensamentos, porque senão isso se eterniza. E às vezes um acontecimento que não sei quanto tempo aconteceu, mas para alguns até pode ter sido muito tempo, não vou dizer que é para todo mundo, e a gente fica sempre naquela lembrança, a gente fica preso naquela memória. E quando a gente se prende numa memória, a nossa vida não flui, e aí eu não consigo me libertar, não consigo me sentir bem, porque eu estou sempre reiterando aquela dor, aquela lembrança, relembrando aqueles sentimentos que eu tive, e isso faz com que a nossa vida pare. E pode, inclusive, trazer consequências bem difíceis isso, tá? Então, aqui, renovem-se, tá? O Pajem de Espadas está pedindo para vocês renovar-se. Olhar para essa situação e tirar dela um aprendizado. Não alimentar na dor, mas escolher aprender algo, porque quando a gente vive uma experiência difícil, quando alguma coisa acontece na nossa vida que nos gera dor, o nosso propósito, o que a gente deve fazer, o que a espiritualidade diz, é tirar dali um aprendizado. O que essa situação tinha para me ensinar? A gente tem que perguntar isso, né? Porque normalmente a gente se coloca, desculpa a palavra que eu vou dizer, mas não é para criticar, é só para falar, é só para contextualizar. A gente se coloca na condição de vítima. Porque às vezes a outra pessoa teve uma atitude que realmente pode não ter sido legal, pode ter ferido vocês, mas a gente não deve eternizar essa vítima, tá? Que naquele momento ali sofreu, doeu, né? A pessoa foi ali indelicada, a pessoa não foi correta, a pessoa foi infiel, ou seja lá o que foi. A gente sentir na hora é normal, é do ser humano, mas a gente não deve ficar alimentando isso, porque senão a gente nunca sai dessa situação. Enquanto a gente se entende de que, bom, aquela pessoa fez isso, e eu fiquei presa nisso, eu me prendi nessa situação, eu tô presa aqui, ó, com as mãos amarradas ali e um monte de espadas na minha volta limitando o meu espaço de saída.
Então, assim, eu me prendo. É isso que a gente não deve fazer, porque senão a gente não vive outras coisas. A gente tem que viver a experiência, não foi boa, não foi legal, doeu, mas a gente tem que escolher soltar isso em alguma hora. Isso tem que deixar de ficar nos impactando a nossa vida, parando a nossa vida. Por isso que vem esse pajem de espadas pedindo essa renovação, renovem-se. Assumam também, nesse momento agora, a liberdade de vocês. E compreendam o processo, mas uma coisa que eu vou dizer, que também é uma coisa que às vezes as pessoas ficam chateadas, mas o propósito é pra gente perceber e não para criticar, porque todo ser humano tem condicionamento, todo ser humano, às vezes, qualquer um de nós, dependendo da situação, a gente não lida bem, isso acontece comigo também, mas a gente tem que assumir a nossa responsabilidade e o nosso poder pessoal. No momento em que eu também consigo compreender que quando eu estou no relacionamento com uma pessoa, e aquilo pode ter sido tóxico, pode ter sido ruim, difícil, pode ter sido uma situação que me trouxe controle, um extremo controle, enfim, que terminou, né? Essa situação terminou, de alguma maneira eu tenho uma responsabilidade naquilo ali, porque às vezes eu tô vendo que a situação não é boa, às vezes eu tô percebendo que a pessoa ela não tá tanto na mesma sintonia que eu, de que a gente não comunga dos mesmos ideais para a relação, por exemplo, e a gente se coloca, se mantém naquilo ali por escolha. Então essa responsabilidade, quando a gente entende que bom, eu me coloquei ali, eu também permiti que isso acontecesse de alguma maneira. Eu também colaborei e fui deixando as coisas irem ganhando uma intensidade até chegar num ponto insustentável. E a gente assume essa responsabilidade não no sentido de me culpar, mas de entender que eu também permiti, que eu não percebi que eu estava me permitindo. Isso é muito libertador. E a gente pode escolher, porque, gente, não existe ninguém nessa vida que passe por essa vida e que não passe por uma dor e um sofrimento. E às vezes a gente vai passar mais de uma vez. Porque é um processo que a gente tem de evolução, de crescimento, e que infelizmente a gente ainda escolhe viver pela dor. Né? A gente escolhe porque é uma escolha interna, é uma escolha subjetiva, mas é uma escolha. A gente ainda escolhe isso. Só que a gente chega uma hora que, sabe, a gente tem que se soltar essa dor, porque essa dor ela pode nos levar para uma depressão, para aquele estado ali impermanente de não ter nada que eu possa fazer. Esses dias eu tenho uma página no Facebook, que é do meu perfil pessoal, e eu sempre estou postando coisas, vários tipos de postagem, enfim, de mensagens, e alguma era relacionada a amor, né? E uma pessoa colocou lá de que fazia 30 anos que ela sofria naquela relação que ela tinha. Mas aí eu fiquei me perguntando, a gente sabe que para ser 30 anos, né, começou lá 30 anos atrás, a gente sabe de que nós mulheres, por um bom momento, a gente se mantinha nas relações porque mais ou menos era culturalmente o que a gente sabia, né? Ou que a gente aprendeu dos nossos pais, ou que a gente observou dos nossos pais. Mas, sabe, o tempo passa, as coisas vão mudando e às vezes as pessoas não se reciclam, não expandem um pouco a consciência. E aí eu me perguntando assim, mas se foram 30 anos de sofrimento, mas essa pessoa escolheu ficar 30 anos nesse sofrimento. Foi escolha dela. Então, mesmo que eu não estou tirando a responsabilidade da outra pessoa, mas ela também teve a dela, né? Aqui eu estou trazendo só pra gente refletir sobre isso, né? O quanto é importante a gente refletir sobre essas coisas. E a gente não se colocar, porque se a gente se coloca nessa posição assim, de vítima, de eu estar preso, eu não conseguir ver saída, porque eu estou ali preso emocionalmente naquilo ali ou naquela dor, a nossa vida ela não anda. E isso gera muitas coisas em nós. Então aqui o que eu senti, essa mensagem para vocês. Escolham aqui a carta da morte. A carta da morte significa a gente finalizar com o sofrimento aqui. Cortem o vínculo. Inclusive está aqui a própria morte dizendo corte esse vínculo de sofrimento. Sabe? Pega a espada e corta isso.
E te desconecta dessa situação. Aqui está dizendo claramente, se desconecta disso para que tu te liberte, saia dessa prisão emocional que tu te colocou. Porque de alguma forma a gente se coloca. Pessoal, eu já fiz isso na minha vida. Eu já teve situações que eu me coloquei exatamente assim. E aí eu custei um pouco para me dar conta, e não foi uma vez, não foi mais de uma vez. Mas com o tempo eu fui percebendo, e de vez em quando a gente tende, numa vivência nossa, a gente se colocar nisso. E isso é coisa do ser humano, mas a gente precisa aprender, e o quanto é legal que as cartas, o tarô, eles mostram o processo pra gente. Eles mostram claramente o que está acontecendo e o que a gente tem que fazer para se libertar. E aqui está convidando vocês para se libertarem, tá? É que empunhe a espada de vocês e corte esses vínculos, essas amarras, esses pensamentos, essas lembranças, essas dores. Elas não servem de nada. Elas só servem para nos adoecer, nos entristecer, baixar nossa estima, tá? Então aqui a espiritualidade está dando esse recado para você que escolheu essa situação. E tá tudo certo. E eu diria que isso é uma bênção. É uma bênção quando a gente tem uma fonte superiora que vem nos auxiliar, nos conduzir, nos mostrar um caminho. E mostrar pra gente, através dos arquétipos, porque não é a espiritualidade que está trazendo e escolhendo essas cartas para vocês. Este aqui é o campo eletromagnético, emocional, espiritual e energético de quem se conectou por sincronicidade com essa tiragem. Então isso é divino, tá? E a intenção, ela é amorosa, tanto da parte da espiritualidade quanto da minha parte, tá bom? E é importante a gente ver essas coisas, porque isso, gente, é autoconhecimento. Isso faz com que a gente tenha mais empoderamento, que a gente saiba lidar melhor conosco, com as nossas emoções. E com o que a gente vai fazer, por exemplo, quando uma pessoa age de uma forma equivocada conosco, porque eu vi que essa pessoa agiu, mas a gente tem mil maneiras de interpretar isso. Sabe, a gente não tem que tomar isso pra gente assim, olha o que essa pessoa me fez. A gente também pode escolher pensar assim, olha que condição espiritual tá essa pessoa para ter feito isso comigo. Né? Olha, sabe assim, não é o erro de vocês. É um momento que essa pessoa se desvirtuou e teve uma atitude desleal. Entende? Então, sabe, não é o comprometimento de vocês. Passa a ser o comprometimento de vocês no momento em que vocês tomam essa dor de uma forma tão profunda, como eu vi ali na Lua, e aí vocês acabam se condicionando nisso, permitindo que a estima de vocês baixe. Eu sei que isso acontece, eu sei porque, mais uma vez eu digo que eu já passei por isso também. Mas quando a gente vai começando a compreender, a gente vai também fugindo dessas armadilhas emocionais do nosso ego. Quando a gente começa a compreender. Às vezes a gente até, um pouquinho, a gente meio que cai realmente, fica triste, fica deprimido, fica se sentindo mal em relação a gente, mas daqui a pouco a gente já percebe. Então aqui tem esse convite de vocês driblarem também aí esse processo de autossabotagem que vocês estão. Porque aqui também... não, essa aqui não era na primeira situação, desculpa. Mas assim, existe um processo de autossabotagem aí que tá correndo aí, tá? E é pra vocês se libertarem, não se sabotarem mais e conseguirem superar, sair dessa situação, porque vocês têm muita coisa linda pra viver. Muita coisa linda pra viver. Ó, então aqui, para alguns de vocês estão deprimidos, mas aqui tá dizendo, vocês podem escolher conscientemente e com determinação fluírem de uma forma mais leve, se libertar. E aqui inclusive, graças a Deus, essas cartinhas aqui, elas estão com uma energia lilás, que é transmutação, sabe? Vocês têm o poder de transmutar isso, sabe? É o perdão, gente. Quando eu falo disso, as pessoas ficam furiosas, mas gente, o perdão, ele não é para isentar o outro de nada. O perdão só significa a gente se curar. Eu diria que o perdão, ele é uma das questões espirituais mais importantes, sabe? É quando a gente consegue perdoar.
E o perdoar é para mim me libertar, sabe? O perdoar significa eu me liberto da dor que essa situação me causou. Eu escolho me libertar disso. E às vezes a gente, claro, não consegue em 5 minutos. Mas eu estava dizendo, acho que num outro vídeo, no vídeo passado, a gente tem ferramentas para ajudar a gente. Existem terapias que podem ajudar. Existem até algumas coisas que são disponibilizadas gratuitamente aí pelo YouTube, tem tanta coisa. Tem o Ho'oponopono, tem EFT, tem o poder da oração, tem orações para perdão, sabe? É libertar. A gente precisa transmutar. É a energia do Mestre Saint Germain. E o que é o transmutar, gente? É o perdão. É o perdão. Inclusive, até tinha comentado aqui em trazer uma cartinha aqui da chama violeta. E, sinceramente, eu vou tomar a liberdade de trazer aqui pra vocês. Só deixa eu ver se ele realmente tá aqui bem disponível pra mim. E pra vocês eu vou trazer, mesmo que aqui esse vídeo fique bem longo, porque eu ainda tenho outra situação pra falar. Mas eu vou trazer aqui qual é a energia do oráculo da chama violeta pra vocês, porque aqui tem muito sofrimento aqui, gente, muita coisa aqui. E se você não está se identificando com essa situação, escolha a primeira ou a segunda, é só para quem está se identificando mesmo, tá? Não tome para ti ou não se ofenda, tá? Caso não seja para você, porque as tiragens são coletivas, tá bom? Vamos ver qual é aqui a cartinha que vai sair para vocês. Olha, saiu aqui o Mestre Saint Germain, liberdade e amor. Vou colocar bem aqui no meio. E só deixa eu ler para vocês aqui sobre essa carta, tá? Saint Germain, mais para trás aqui. E eu vou ler, gente. Eu vou com todo o carinho, com todo o amor para ajudar. Uma energia de libertação para vocês e para ajudar nesse processo, tá bom? E que saibam, gente, tudo passa nessa vida. E às vezes às vezes as coisas demoram a passar, minha gaveta tá se abrindo. Às vezes as coisas demoram a passar na nossa vida porque a gente se prende mentalmente com aquilo ali, naquela dor. E eu acho que é esse vínculo que vocês precisam cortar. Saint Germain, liberdade e amor. Eu não vou falar sobre Saint Germain para não ficar muito extenso, mas eu vou falar da reflexão dessa carta. Saint Germain nos ensina a nos libertarmos dos nossos medos, das nossas culpas e de tudo que nos aprisiona, principalmente as prisões mentais e emocionais, que é essas que eu tô sentindo aqui para vocês, tá? Ele nos inspira a despertar a nossa alquimia interior e transformar nossas vidas com amor e liberdade. Será que você está muito apegado ao sofrimento? Olha só como eu tirei aqui por sincronicidade, gente. Como você pode se libertar dos pensamentos negativos e transmutar as suas emoções mais densas? O que você tem feito para se libertar dos julgamentos alheios? Você está cuidando do seu aprimoramento pessoal e das suas atitudes diárias? Você vive a sua verdade ou a verdade dos outros? Como você pode liderar a sua vida com mais amorosidade? Tudo são questionamentos que eles estão fazendo. Liberte-se. E aí tem um decreto que eu vou falar bem devagarinho aqui para vocês, e vocês façam se isso fizer sentido, como uma das ferramentas de ajuda. Mas vocês precisam trabalhar muito o conteúdo emocional de vocês. E aqui eu também digo, pessoal, eu trabalho com terapias psiônicas que pode te ajudar. Eu trabalho com a mesa rosa dourada, a mesa azul, enfim. Se vocês tiverem interesse, trabalho com Reiki também, que é outra energia que é muito libertadora a nível emocional. Se vocês tiverem interesse, vocês me chamem, porque aqui na descrição do vídeo tem meu contato de WhatsApp e a gente pode estar conversando sobre isso se vocês precisarem, tá? De um apoio, de uma terapia, de uma ajuda. Porque para alguns aqui é uma coisa muito de terapia também, tá? Olha só o decreto que eu vou ler para vocês bem devagarinho. Eu sou a presença iluminadora, pelo qual nada que eu necessite saber me possa ser recusado, já que eu sou a sabedoria, eu sou a perfeição, eu sou o poder revelador que traz tudo diante de mim para poder compreender e atuar de acordo. Não há nada oculto que não me seja revelado, tá? Então esse aqui é um decreto que vocês podem fazer para o Mestre Saint Germain,
tá? E bem provavelmente vocês fazendo isso, vocês aumentam a conexão. Vocês criam um vínculo com esse mestre que é maravilhoso e que trabalha com energia transmutadora, tá bom? Então, um beijo carinhoso, espero que vocês tenham gostado dessa tiragem e deixem nos comentários aí pra mim se ajudou, se isso faz sentido pra vocês ou não. Comunique-se comigo, gente, eu vejo que vocês estão com muita dificuldade de comunicação e isso é ruim, né? Porque eu gostaria de entendê-los melhor, né? E saber aí os processos de vocês para melhor poder ajudar, tá bom? Então, um beijo carinhoso e a gente vai aqui para quem escolheu a última cartinha, que é a sacerdotisa aqui e que é o oráculo das bruxas verdes. Então, traz a tua energia para cá. E vamos ver qual é a mensagem que tem para vocês aqui. Cavaleiro de Paus. Carta da Lua, carta do Papa, carta do Rei de Copas, carta do 10 de Espadas, 6 de Copas, dos Enamorados e do 4 de Ouros. Olha só, o que eu diria aqui para vocês? Sacerdotisa, como eu estava comentando lá na primeira tiragem, fala muito dos nossos mistérios, mas aqui eu vou trazer uma outra interpretação olhando para esta imagem. Então aqui está falando muito do poder da magia, da nossa alquimia, vamos falar assim, né? Não da magia de uma forma pejorativa, gente, estou falando de alquimia, da nossa capacidade de trazer consciência, nossa capacidade de sermos sábios, de termos sabedoria para saber conduzir as situações, tá? Saber conduzir melhor as situações, saber manipular melhor com as nossas emoções também. Sabermos lidar e conseguir transmutar, conseguir libertar como é que seria? E elaborar melhor as nossas emoções. É isso que eu sinto aqui olhando para esse caldeirão e olhando aqui para essa coruja. Aqui então tá pedindo para vocês, consulentes aqui, vocês terem saberem que vocês têm essa energia, que vocês têm uma sabedoria interior, para lidarem melhor com as emoções de vocês. Vamos ver se depois vai vir mais alguma coisa. E aqui me remete muito também, gente, a uma retomada. Alguém que pode estar retornando, alguém que tem a intenção de retornar, ou o desejo de vocês, meus consulentes, de que alguém retorne no caminho de vocês, ao qual ainda existe um vínculo emocional muito grande, muito intenso, e que bem provavelmente que é recíproco, eu sinto aqui, tá? Deixa eu dar uma olhadinha nessa carta. É bastante recíproco, tá? Aqui também tá falando de que vocês já estão intuindo, ou pode ser de uma forma um pouco inconsciente, mas existe aí uma percepção, um sentimento da parte de vocês de que alguma coisa aí na vida de vocês vai movimentar, que alguma coisa vai acontecer, que alguém possa retornar, alguém possa vir novamente na direção de vocês, por exemplo, que eu senti muito que tem a ver com o amor, tá? Lua, 6 de copas, enfim, enamorados, bastante cartas aqui. Essa carta aqui do Papa, ela fala bastante dos nossos poderes que a gente tem, fala muito dos nossos poderes, é uma carta muito ligada à espiritualidade, é uma carta que fala. E bem provavelmente, talvez, essa pessoa de vocês é uma pessoa que tem ou uma sabedoria, ou uma conexão com a espiritualidade, uma pessoa que se conecta, assim, com essa magia da vida, sabe? Com algo a mais, além da vida material. Mesmo que seja uma pessoa que tenda a gostar dos prazeres da vida, né? Gostar digamos, da rotina da vida. Às vezes pode ser uma pessoa que tem uma alquimia, ela tem uma energia bacana, bonita, mas ela também
ela também gosta muito assim do conforto, ela gosta muito do bem-estar. E que bem provavelmente, juntando as duas cartas, porque a carta do Papa ela fala muito de convenção, de casamento. E aqui como está mostrando um cenário aqui de uma mesa farta, não sei, acredito que alguém que possa querer retornar para a vida de vocês, ou, gente, até não quer nem dizer que para todo mundo seja alguém que retorne. Pode ser que para alguns de vocês aqui que se relacionam com alguém, signifique que essa pessoa esteja pensando em algo mais sério com vocês. Ou que surja alguém aí no caminho de vocês, ou que retorne alguém no caminho de vocês, vindo oferecer isso para vocês, que talvez vocês gostariam muito que isso acontecesse. Não vou nem dizer novo, gente. Ou é que, ou vocês já se relacionam com uma pessoa que está com planos para vocês aqui de casamento, de coisa séria, e para alguns aqui se envolve uma saudade, né? Para alguns aqui tem, e como tem um 10 de espadas, eu acho que ou vocês podem ter sido casados com essa pessoa também, e enfim, porque eu sinto muito alguém, sinto mais que é uma coisa de ressurgir alguém de voltar, né, novamente para a vida de vocês, mas vocês podem adaptar aí como eu comento. Então esse 10 de espadas aqui tá mostrando de que essa pessoa, ela está com saudade, ela está um pouco nostálgica, mas não num sentido ruim, mas positivo. Essa pessoa está lembrando dos bons momentos e querendo resgatar esse momento. Existe aí um sentimento de conexão muito grande entre vocês e essa pessoa. Eu acho que tanto ela está vinculada a vocês quanto vocês a ela, com toda certeza. E esse 4 de ouros aqui, sabe, eu nem vou considerar que o 4 de ouros ele fala muito dos nossos condicionamentos e tudo mais. Mas sinceramente, gente, o que tá me parecendo aqui é como se alguém retornando, né? Alguém que vem e surpreende vocês, que bate a porta da casa de vocês aí. É isso que eu tô sentindo aqui, muito para dizer para vocês nessa mensagenzinha aqui de Halloween, tá? Acredito que alguém possa retornar para a vida de vocês. E como sai esse 4 de ouros, que o 4 de ouros às vezes é uma carta que fala da gente estar um pouco fechado, né? Uma carta que às vezes a gente fica um pouco meio que na desconfiança, tanto que um tá dentro de casa e o outro tá fora. Eu diria assim, que alguém pode surgir e que vai depender também muito de vocês, também da abertura de vocês, se vocês querem ouvir, se vocês vão se colocar à disposição de ouvir. Vamos ver aqui o que o baralho cigano vai falar dessa situação aqui, tá bom? Porque o que eu vejo, sabe por que eu digo isso também, gente? Porque vocês aqui, vocês estão muito donas de si, ou donos de si, né? Estão ali já num processo de consciência mais elevado, né? Estão ali mais sabendo, donos e proprietários das suas emoções, digamos assim, e com mais sabedoria. Então, bem provavelmente, vocês vão avaliar isso tudo, se vale a pena, né? Pode ser que vocês já tenham tido um relacionamento e teve um rompimento, então vocês conhecem essa pessoa, vocês sabem que é uma pessoa, às vezes, que ela pode ser um pouco exigente, que pode ser uma pessoa, às vezes, que às vezes se coloca muito, que às vezes que tem alguns preconceitos a respeito de algumas coisas, e que talvez para alguns aqui isso incomode. Mas não é uma tiragem coletiva, então pode ser que nem todos concordem, se sintam conectados com essa última informação que eu trouxe, tá? Ó, saiu aqui a carta do cão, a carta dos peixes e aqui a carta do chicote, tá? Então, eu vejo aqui sim, olha, o que eu percebo? Que pode haver um retorno dessa pessoa, né? Aqui a carta do cão. Então, assim, é uma pessoa que se sente extremamente ligada com vocês e que acredita na fluidez das coisas, mas sinceramente eu acho que vocês é que podem ficarem um pouco reativos com essa pessoa, tá? Eu acho que vocês podem ter pode ter acontecido alguma coisa aí, como sai lua, pode também ter esse afastamento, seja o que for aí, como aconteceu, e até a própria postura aqui que saiu do Papa. Às vezes o Papa fala, porque todo arcano, não importa se é maior ou menor, ele tem um lado luz e um lado sombra. Então, o lado luz do Papa é a sabedoria, é conhecedor das coisas espirituais, né? Mas que às vezes também, dependendo, ainda mais que tem a lua antes, às vezes a pessoa ela pode se perder um pouco nisso, na sua intensidade.
E aí, às vezes, essa energia do Papa, às vezes, torna uma pessoa que quer que as coisas sejam como ela quer, que as pessoas pensem exatamente como ela pensa, que se comportem como ela entende que é o correto. E logo abaixo a gente tem a carta dos enamorados, que fala justamente de pessoas que têm um vínculo muito forte, mas que têm perspectivas às vezes diferentes, que têm personalidades diferentes. São duas pessoas de personalidade forte, mas às vezes não comungam das mesmas opiniões, das mesmas visões. E às vezes pode ser que alguém aqui que tem uma energia de Papa acabe querendo submeter o outro, e talvez isso tenha acontecido nessa relação em algum momento que essa pessoa quis se colocar, quis ditar as regras, quis monopolizar isso, né, dentro da relação, eu sinto aqui. E o que pode, de repente, eu sinto essa pessoa querendo voltar, mas eu também sinto vocês um pouco desconfortáveis com isso, meio, né, naquela coisa da defesa, né? Meio querendo colocar um limite para essa pessoa não querer mais uma vez, de repente, invadir o espaço de vocês e essa pessoa querer monopolizar. Eu diria aqui, pessoal, se isso acontecer, essa pessoa voltar, conversem com essa pessoa e vejam, porque às vezes, quando a gente se separa, se distancia, às vezes as pessoas refletem. Tem pessoas que às vezes conseguem perceber ali onde se excederam e se colocam predispostas a, de repente, poder oferecer diferente, poder agir diferente. Então, fica a dica aí, tá? Aí, realmente, aqui eu senti que vai ser aí também uma decisão de vocês, né? Eu senti vocês muito colocando limites nessa pessoa, tá bom? Então, aí pode ser que esses limites seja limites não passa daqui, eu não quero me relacionar contigo, ou não, a gente até pode se relacionar, mas vai ter limites para tua atuação, vai ter limites até onde tu acha que tu pode ir e não assim, sem invadir meu espaço. Vai ter que aprender a ter limites, a saber lidar com essa energia aí do Papa, mas entender de que se tu tem uma visão, ela não precisa ser necessariamente a minha. E é tanto o Papa quanto a carta dos enamorados que falam disso, de é preciso vocês saberem conciliar. Porque vocês também têm temperamento forte aqui, né? Vocês também sabem se colocar, tá? Então, era isso que eu tinha pra vocês aqui, como uma mensagem do Halloween. E aí vocês vão ter que realmente decidir, né? Essa situação. Mas existe essa possibilidade aí no momento pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, que essa tiragem tenha auxiliado vocês de alguma maneira. Um beijo muito carinhoso e a gente se fala no próximo vídeo.